Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo número 25. Estaremos expondo esse texto de acordo com o tema Louvor que rompe correntes. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 16 ao 25, louvor que rompe correntes. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhador, e que adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e nós, ela gritava: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora ele saiu. E quando viram que a esperança do seu luto havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça e prenderam em praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. E a multidão investiu contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas e mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardassem em segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra em nós, a fazer o Teu querer e a Tua vontade. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça, porque nós te rogamos, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja proclamado, o Teu nome seja avançado em toda essa terra e em nossos corações. Nós te rogamos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor continue, Senhor, a falar conosco. Assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, através, Senhor, da liturgia, através da leitura bíblica, através, Senhor, das orações, através, Senhor, da direção desse culto, através da intercessão, através dos louvores entoados em Teu nome. Nós te rogamos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco e que venhamos, Senhor, a ser impactados e mudados e moldados pelo poder do Teu santo nome. Que seja o Senhor a fazer a Tua obra e o Teu querer em nosso meio. É o que nós te pedimos e te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, domingo passado vimos a respeito da conversão de Lídia, a qual Paulo e Silas, Lucas e Timóteo vão àquela cidade e começam a anunciar, a pregar, e começam a pensar como eles iriam fazer para anunciar e levar a palavra do Senhor. Eles ouvem falar sobre um lugar onde é um lugar de oração, onde as pessoas se reuniam, as mulheres se reuniam para orar à beira do rio. E eles vão àquele lugar e eles se sentam para ensinar a palavra, começam a instruir, começam a falar sobre a palavra do Senhor, começam a anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. E Lídia se converte a Cristo Jesus. E Lídia se converte a Cristo Jesus, abre a sua casa para receber aqueles homens de Deus. Ela vai dizer: se vocês creem que eu sou cristã em Cristo Jesus, vão e permaneçam em minha casa. Nós vamos ver mais à frente que aquela casa se torna uma casa onde as pessoas se reuniam para orar, para buscar o Senhor. Lídia não abriu somente o seu coração, mas abriu a sua vida para o Senhor. Lídia abriu a sua casa para fazer a obra do Senhor, abriu aquilo que ela tinha de mais precioso, ela entrega ao Senhor para fazer a vontade
do Senhor. Nós estamos diante de um texto a qual Paulo e Silas estão pregando e anunciando a palavra do Senhor. Eles estão naquela cidade anunciando e pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Mas seguem, tem uma mulher que começa a seguir eles e começa a dizer e a dar fama a eles, a anunciar a eles. Mas o texto vai nos dizer que esta mulher, ela era uma vidente, ela possuía um espírito imundo, um espírito de adivinhação, e ela proclamava e dizia: estes homens são homens de Deus, eles estão anunciando e proclamando a salvação. Mas Paulo e Silas, Paulo vira para ela e manda que aquele espírito saísse dela, e ao perceber aqueles homens que eles não se iriam mais lucrar com aquilo, eles pegam Paulo e Silas, espancam ele, colocam ele na prisão. Paulo e Silas, por pregar a palavra, por ensinar, por instruir, são presos, são açoitados, mas não deixam de louvar e agradecer o nome do Senhor. Nós estamos diante desse texto onde nós vamos ver que o louvor é que rompe, o louvor que rompe correntes. O louvor no meio da dor tem poder de libertar, não apenas o corpo, mas o coração, de transformar prisões em altares. A vida cristã não é um caminho livre de dor, mas um caminho cheio da presença de Deus. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos injustamente por libertarem uma jovem do poder demoníaco, mas açoites e humilhados, mesmo açoitados e humilhados, eles não se calaram, oravam e cantavam e louvavam. Como você reage quando está preso em situações que não entende? Como você tem agido em sua vida quando você está preso em situações que você não entende? Por mais que você tenha feito bem, algumas situações em sua vida vêm para te desanimar, vêm para te colocar para baixo, porque você fez o bem, você não entende o porquê você está colhendo aquilo. O que você faz quando isso acontece em sua vida? Você louva, ora, adora ao Senhor? Ou você se entrega à dor? Ou você fica se remoendo aos problemas e às situações que têm acontecido em meio à sua vida? Seu louvor depende das circunstâncias ou da presença de Deus? Você só louva se você estiver bem, se a sua vida estiver fluindo tudo certinho? Ou você louva independente do que aconteça, porque a presença de Deus é que te faz feliz? Por que você louva? Você louva somente quando está feliz, quando as coisas vão bem? Ou você louva a Deus quando tudo vai mal, mas você sabe que o Senhor não te abandona, que o Senhor está contigo? No versículo de número 16 ao 21, nós vamos ver: o Evangelho liberta, mas enfrenta resistências. Acompanhe comigo a sua Bíblia, no versículo 16 ao 21, onde veremos que o Evangelho ele é libertador, mas ele enfrenta resistências. E aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Lucas está nos dizendo e narrando que quando eles vão até aquele lugar de oração, eles encontram uma mulher ali que possuía um espírito de adivinhação, aonde dava muito lucro aos seus senhores, aonde ela adivinhava o futuro, ela dava dicas para as pessoas do que elas iriam viver, das coisas que elas iriam fazer, e ela dava muito lucro aos seus senhores. Ela era uma escrava que era aprisionada fisicamente e espiritualmente por um espírito de adivinhação. E seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos de Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Aquela mulher estava possessa com um espírito de adivinhação e começa a gritar e anunciar: estes homens são homens de Deus e anunciam o caminho da salvação. Lembra outrora, quando vimos, ou na verdade nós vimos em João, no Barreiro Fundo nós estamos vendo em Lucas, quando alguns demônios, quando Jesus começa a falar e os demônios viram para ele: Senhor, tu vieste nos atormentar antes da hora, e começa a falar que ele é o Deus, e ele manda eles se calar e sair deles.
Aqueles homens de Deus poderiam até, o que ela estava falando era, se bem, uma verdade. Eles eram um homem de Deus, eles estavam anunciando o caminho da salvação, mas Paulo se irrita com aquilo e manda com que aquele espírito saia, porque ele não quer uma propaganda de Satanás. Ele não quer que o Satanás seja testemunho do seu evangelho. Ele quer que quem seja testemunha é aquele que o chamou, aquele que prometeu, Cristo Jesus. Mas aquela mulher começa a seguir. Acompanhe comigo no 18. E ela fez isso por muitos dias. Não foi um dia só. Todas as vezes que eles iam lá, ela falava. Por muitos dias ela fez isso. Mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora ele saiu. O nome de Cristo Jesus tem poder. O nome de Cristo Jesus, a palavra de Deus vai nos dizer sobre o nome de Cristo Jesus: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Por isso Paulo vira para ela e diz e ordena, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora ele saiu. E quando viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido, seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. Quando aqueles homens que eram o senhor delas e escravizavam ela, perceberam que eles não teriam mais lucro com ela, perceberam que o seu ganha-pão havia se esgotado, eles pegam Paulo e Silas, prendem ele e arrastam eles para a praça. Pessoas que vivem sobre a desgraça dos outros. Por que sobre a desgraça dos outros? Essas pessoas lucravam com um demônio que agia na vida daquela mulher. Aqueles homens lucravam com coisas que estavam atormentando a vida de uma pessoa. Nós vivemos num mundo onde pessoas têm lucrado com essas coisas. Pessoas têm lucrado com o tormento, pessoas têm lucrado com a dor, pessoas têm lucrado com o sofrimento dos outros. Pessoas têm lucrado com a tristeza de muitas pessoas. Vivemos num mundo onde as pessoas não estão preocupadas com o bem-estar ou a necessidade dos outros, mas estão preocupadas em ter recursos, em ter dinheiro, em ter lucros com a vida de muitos. Onde pessoas não estão preocupadas com outros, mas estão preocupadas com o seu dinheiro. Aqueles homens não estavam preocupados com o bem-estar daquela mulher. Aquele homem não estava preocupado em ela ser liberta e ficar em paz, mas eles estavam preocupados com o seu bolso. Pessoas que têm lucrado com o sofrimento de pessoas, pessoas que têm lucrado com a tristeza de muitos, para poder somente ganância, ter dinheiro, ter recurso, ter a sua conta bancária estabelecida. Pessoas que não estão preocupadas com o bem-estar do seu funcionário, com o bem-estar das pessoas que estão diante de você, mas estão preocupadas sim com as suas necessidades, com o seu eu, com o seu dinheiro. Esses homens estavam preocupados com o seu ganha-pão. Eles não estavam preocupados com ela. Mas quando eles veem, tudo acabou. Quando eles veem, não tem mais de onde tirar dinheiro, o Espírito foi embora, nós vamos pegar Paulo e Silas e ele vai nos pagar por a gente ter perdido esse lucro. Então eles prendem Paulo e Silas, arrastam para a praça e prendem e perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, 20, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles levaram Paulo e Silas até os magistrados e vão dizer: estes homens judeus estão perturbando a nossa cidade. E mais à frente ele vai dizer no 21, e eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido
acatar nem praticar. O que isso quer dizer? Eles estavam dizendo, porque o romano, ele tinha o culto a César. César era o senhor da vida deles. O culto do romano era para César. César era o senhor da vida deles. César era o Deus deles. Mas Paulo e Silas está pregando Cristo Jesus. Está pregando o Messias. Está pregando a salvação. Está pregando o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso aqueles homens levam eles até o magistrado e diz: eles estão divulgando costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar. Porque o romano não podia adorar outro Deus a não ser César. E por isso aqueles homens levam eles até o magistrado para dizer: esses homens estão levando costumes para nós, que não é nosso, e que nós não podemos acatar, não podemos viver. Por isso, por causa da perda do seu lucro, eles levam Paulo e Silas para esses magistrados. Quando Paulo a liberta em nome de Jesus, o lucro dos senhores dela acaba. Resultado: revolta, calúnia e prisão. Sempre que o Evangelho confronta o pecado, haverá resistência. Sempre que o Evangelho confronta o pecado, haverá resistência. Daqueles que não querem mudança de vida, daqueles que não querem transformação. Sempre que o Evangelho confronta o pecado, haverá resistência. Pessoas não querem ter vidas transformadas. Muitos não querem ter vidas mudadas. Muitos querem viver no engano do seu pecado. Muitas pessoas querem viver enganadas e achando que irão se encontrar com Cristo Jesus da forma que vivem e da forma que desejam viver. A libertação de alguém perturba os que se beneficiam da opressão. A libertação de alguém perturba os que se beneficiam da opressão. Precisamos viver para libertar pessoas, viver para demonstrar Cristo Jesus, para que vidas sejam libertas, para que vidas conheçam Cristo Jesus, para que vidas venham a se render aos pés de Cristo Jesus. Em João 8,36, Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo Jesus que nos liberta, é Ele quem é o Logos, como João vai dizer, a palavra, o verbo vivo, é Ele quem é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Ele é quem nos liberta, é Ele quem liberta a minha e a sua vida. Em Efésios 6,12, Paulo vai dizer: nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as hostes e principados e potestades da maldade. Precisamos viver uma vida olhando para as pessoas com a misericórdia de Deus, porque a nossa luta não é contra aquela pessoa, a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades e poderes da maldade. Precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo. Precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Em outra hora, Jesus vai dizer, os discípulos vão dizer: Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele certo demônio? E Jesus vai dizer: porque certos tipos, certas castas só saem com jejum e oração. A casta da incredulidade, ela só sai com jejum e oração. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos buscar o Senhor e viver uma vida com Ele, porque o Senhor nos chamou para libertar os cativos. O Senhor se revelou, Cristo Jesus. Paulo vai dizer que o Senhor se revelou para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Isaías vai dizer que o Espírito do Senhor veio para libertar os cativos, os oprimidos, os pobres, levar o Evangelho, trazer vista aos cegos. Por isso Cristo Jesus disse: hoje se cumpriu o que prometeu o profeta Isaías. Em Cristo Jesus se completa a missão de libertação. É Ele quem liberta, é Ele quem livra, é Ele quem muda. Precisamos nos deixar ser usados como instrumentos na mão do Senhor. Não sou eu, não é você, é o Senhor. Mas nós somos instrumentos na mão do Senhor, que age pela minha e a sua vida.
Quando você vive em santidade, alguns se incomodam. Não porque você faz mal, mas porque a luz incomoda as trevas. Quando você começar a buscar, começar a orar, começar a ter uma vida de intimidade com o Senhor, começar a ter uma vida de busca, vai se levantar pessoas contra a sua vida. Irão pessoas te julgar, irão pessoas dizer, não é assim, tem que ser feito de outro jeito, tem que ser feito de outra maneira, tem que ser desse jeito ou daquele jeito, não é dessa maneira. Porque a luz incomoda os trevas. Pessoas vão se levantar, mas nós precisamos manter firme a esperança naquele que nos prometeu. Precisamos manter firme a esperança naquele que nos chamou, porque aquele que nos chamou não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele é Senhor para cumprir e para realizar na minha e na sua vida. Do versículo 22 ao 24 nós vamos ver a prisão do justo e o cenário do... A prisão do justo é o cenário do milagre. Acompanhe comigo o versículo 22 a 24. E a multidão investia contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas e mandaram espancá-los com varas. Lembra que outrora eles foram açoitados? Paulo foi açoitado, os discípulos foram açoitados e saíram ainda felizes, dizendo: eu fui digno de ser e de pagar o preço por Cristo Jesus. Dessa vez eles foram espancados. Eles não foram açoitados, porque quando o judeu praticava o açoite, ele tinha determinada quantia de açoites que poderiam ser dadas até um judeu, mas o romano não. Ele batia e batia para valer. Por isso Lucas vai dizer que a multidão investia contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as roupas e mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Depois de espancá-los muito, apanharam muito, colocaram na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardassem com segurança. E tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. Aqueles homens foram espancados, estavam com as suas costas, os seus peitos, às vezes em carne viva, e ainda estavam com seus pés presos no tronco, aonde não podia ter uma posição de fazer nada. Estavam num lugar interno, foram presos os seus pés, estavam e foram espancados por causa de pregar e anunciar a palavra, por causa de anunciar a libertação ao cativo, por causa de fazer a vontade do Senhor. Paulo e Silas são açoitados e lançados na parte mais escura da prisão. Eles podiam reclamar, mas escolheram confiar. Eles poderiam dizer: Senhor, mas eu estava fazendo a tua obra. Senhor, mas eu estou fazendo a sua vontade. Senhor, mas eu vim pregar o teu evangelho. Senhor, mas eu estou vivendo conforme o Senhor me chamou para viver. Eles poderiam ter questionado ao Senhor: Senhor, onde está o Senhor na minha vida? Eu vim aqui para pregar, eu estou fazendo a sua vontade, eu libertei essa mulher do espírito imundo, e eu estou pagando um preço. Eles poderiam, muitas vezes, reclamar, poderiam murmurar. Por menos em nossas vidas, às vezes, reclamamos ou murmuramos. Por muito menos em nossas vidas, às vezes, questionamos com Deus, perguntando para o Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer na minha vida? Senhor, é isso mesmo que o Senhor está fazendo? Senhor, é isso mesmo que o Senhor está querendo de mim? Muitas vezes, por muito menos em nossas vidas, nos questionamos e perguntamos ao Senhor: se é isso que o Senhor quer de nós? Porque precisamos passar por essas coisas? Porque estamos passando por coisas que estamos fazendo ou estamos caminhando com o Senhor? Mas esses homens decidem adorar.
esses homens, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de se lamentar, em vez de chorar, eles decidem adorar. Eles decidem glorificar o nome do Senhor. O mundo os acorrentou por fora, mas o céu os libertou por dentro. Aqueles homens estavam açoitados. Aqueles homens estavam espancados. Estavam presos pelos pés. Estavam numa posição super incômoda, que era a posição quando eles eram presos pelos pés. Não tinha locomoção ou movimento no seu corpo. Mas eles, em vez de murmurar, de reclamar, eles decidem adorar. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo aquilo que talvez para a sua vida você ache, Senhor, mas isso não é bom para mim. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem te colocado de pé. O que Deus quer te ensinar dentro dessa prisão, que Ele não poderia te ensinar fora dela? Talvez você se pergunte: o que o Senhor quer me ensinar dentro dessa prisão, dentro desse problema, dentro dessa situação, dentro dessas coisas que eu tenho passado, dentro dessas coisas que eu tenho vivido? O que o Senhor quer me ensinar, que Ele não poderia me ensinar sem eu passar por isso? Talvez você tenha se perguntado muitas vezes sobre isso. Talvez você tenha se perguntado: Senhor, por que eu preciso passar por isso? O Senhor não podia me ensinar de outra maneira? O Senhor não podia me ensinar fora desse problema, desse processo? Em Romanos 8:23 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gênesis 39:21, o Senhor, porém, estava com José. Abre para mim. Gênesis 39:21, para nos contar a história de José. Quando José foi traído pelos seus irmãos, quando José foi preso, foi vendido como escravo, mas o texto vai nos dizer que o Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. José foi invejado pelos seus irmãos, porque ele era um sonhador, porque o Senhor lhe deu sonhos para viver, porque o Senhor lhe deu planos para cumprir. E ele era invejado pelos seus irmãos. Ele foi preso dentro de uma cova, a qual o desejo dos irmãos era matar ele, mas um dos irmãos pega e vende ele para uns homens que estavam passando com os escravos, e vende o irmão. O irmão é levado para o Egito. E ali ele é vendido e trabalha na casa de Potifar, onde a mulher de Potifar deseja se deitar com José. E ao desejar aquilo, e ele foge com a sua capa, e ela diz que ele é quem tentou, e por isso ele vai preso. Um menino que o Senhor deu planos para a vida dele, o Senhor deu sonhos para ele, mas que ele passou por tantas coisas para que o Senhor cumprisse e realizasse o que o Senhor tinha na vida dele. Talvez hoje você não conheça ou não saiba o porquê você tem passado por tantas coisas em sua vida. Talvez hoje você não compreenda as coisas que têm acontecido e que têm te levado muitas vezes a chorar ou a sofrer. Mas o Senhor está trabalhando, porque o Senhor está te mudando, lhe forjando para derramar vinho novo sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que não se derrama vinho novo sobre odre velho, mas antes mesmo é necessário um odre novo para receber um vinho novo. Porque se você derramar um vinho novo sobre o odre velho, ambos se perdem, o vinho se perde e o odre se perde. O Senhor tem algo maravilhoso a entregar na sua vida, mas é necessário o olheiro rodar o barro. É necessário o olheiro fazer do barro da forma que ele acha que deve ser. Precisamos entregar e confiar no Senhor, pois Ele sabe o que está fazendo da minha e da sua vida. Ele sabe a qual caminho Ele está nos levando e aonde Ele quer nos levar. Ele sabe os planos que tem ao meu e ao seu respeito, pensamentos de vida e não de morte. Por isso precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar que Ele faça mais na minha e na sua vida. O Senhor tem planos legais a te entregar. José estava com o Senhor,
o Senhor estava com ele, o Senhor era com ele, o Senhor nunca o abandonou. Talvez você, por muitas vezes, em seu sofrimento, em sua vida, tenha achado: eu estou sozinho. Por muitas vezes em sua vida você tenha achado: eu estou passando por essa prova sozinho, eu estou passando por essa dificuldade sozinho. Mas o Senhor está sempre contigo, o Senhor sempre está ali a lhe guardar. Quando Pedro sai daquele barco e ele anda sobre as águas, ele olha para o lado e começa a afundar, e ele grita, e o Senhor estava ali do lado dele, estendendo a mão. O Senhor está contigo em todo o tempo, o Senhor não te desampara, o Senhor não te deixa passar sozinho na tribulação ou na luta. O Senhor está contigo. Confie no Senhor, descansa no Senhor. Esses homens confiavam tanto no Senhor que eles vão começar a adorar esse Deus. José foi injustiçado e preso, mas lá dentro Deus o preparava para o governo. Assim também Deus transforma as prisões em sala de treinamento. Nem toda prisão é castigo, às vezes é preparação para algo maior. Deus está te preparando para o maior. Deus está te preparando para te dar algo maior. Deus está te preparando para o melhor. Deixe o Senhor trabalhar em sua vida. No versículo número 25, nós vamos ver que à meia-noite o louvor faz o céu se mover. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os prisioneiros os escutavam. Em vez de chorar, em vez de lamentar, em vez de reclamar, eles oram e exaltam o nome do Senhor. Como pode alguém engrandecer a Deus por ter recebido açoite? Como pode alguém engrandecer a Deus por passar por dificuldades e atribulações? Somente quem confia no Senhor sabe que o Senhor tem o melhor para nós, sabe que o Senhor tem o melhor para mim e a sua vida. Por isso, não deixe que as dificuldades deste mundo lhe impeçam de adorar o Senhor. Não deixe que as dificuldades e as atribulações que você tem enfrentado e tem passado te impeça de viver o melhor do Senhor em sua vida. Não deixe que as coisas deste mundo te impeçam de adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. Eles poderiam estar murmurando, eles poderiam estar reclamando, mas eles decidem adorar. Eles escolhem adorar e não reclamar. Louvar à meia-noite é crer que a luz virá, mesmo sem vê-la ainda. A oração trouxe a presença de Deus, o louvor trouxe a manifestação do poder. O louvor não muda Deus, muda você, e então Deus muda a situação. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, busque a presença dEle, pois Ele tem refrigério para te dar no meio desta luta. Ele tem consolo para te dar no meio dessa dificuldade, dessa provação. Ele tem presença para te dar em meio às lutas que têm assolado a sua porta. Por isso, louve ao Senhor, louve ao Senhor. O salmista vai dizer no capítulo 14, versículo 1: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, não é só em tempos de felicidade, não é só em tempos difíceis, não é só em tempo de bonança, mas em todo o tempo, louve e bendiga o nome do Senhor. Pois o Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom. Abacuque 3, 17 e 18 diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Que você possa se alegrar no Senhor, porque você tem o que é de mais importante de que alguém poderia ter. Paulo vai dizer que nada pode se comparar à glória que há de vir. O próprio Paulo que disse que aprendeu a viver com muito, aprendeu a viver com pouco, mas o que ele mais aprendeu é ser satisfeito no Senhor.
O que tem que satisfazer a sua vida não é recursos, não é bonança. O que tem que fazer a sua vida estar satisfeita é a presença do Senhor. E ela nos basta. Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. O verdadeiro louvor não depende da cura, mas da confiança no Senhor. O verdadeiro louvor não depende da cura, mas da confiança no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Precisamos viver para o Senhor. Eu acho muito bonito quando eu lembro do seu Iedo. Eu chegava a falar para ele, conversava com ele, e disse: meu pastor, eu estou confiando no Senhor. O Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu confio no Senhor. E a situação dele ia cada vez mais piorando, e ele dizia: eu creio que o Senhor vai me tirar dessa. E o Senhor tirou ele dessa. O Senhor deu a ele uma vida eterna. Hoje ele não está morto, mas vivo está na glória de Deus. A morte não pôde parar o seu Deus. O câncer não venceu ele. Ele está vivo com o Senhor. E essa é a promessa do Senhor para mim e a sua vida. Nada pode me parar. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A morte não pode parar a igreja do Senhor. O Coliseu não parou a igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nem a morte poderá parar a igreja do Senhor. Porque nós iremos viver com o Senhor eternamente. Quando o crente canta no vale, o inferno treme e o céu se alegra. O louvor é declarar: Deus continua sendo Deus, mesmo aqui. Precisamos adorar a esse Deus. Jó, quando passou pelas suas atribulações e dificuldades, ele ora pelos seus amigos, ele busca pelos seus irmãos, ele busca pelos seus amigos. Precisamos adorar o Senhor em meio aos problemas e dificuldades. Quando nós adoramos em meio às dificuldades, nós demonstramos que o Senhor tem o controle em suas mãos. O Senhor tem toda a autoridade. O Senhor tem todo o controle. O Senhor sabe de todas as coisas. Louve mesmo quando doer. Louvor é uma declaração de fé, não um sentimento. Quando você canta em meio à luta, o inferno se cala. Transforme sua prisão em um culto. A cela de Paulo virou uma igreja, e o cárcere virou conversão. Onde há fé, há oportunidade de testemunhar. Espere o motivo de Deus. Espere o mover de Deus, mas continue adorando. Às vezes, o milagre não é a porta abrir, é o coração se abrir. Deus usa meia-noite para mostrar que Ele nunca dorme. Aqueles homens estavam encarcerados, foram espancados, estavam com seus pés presos, mas estavam ali anunciando o Evangelho do Senhor. Estavam ali orando, estavam ali cantando, e o texto nos diz que todos, enquanto os presos, os escutavam. Todo motivo é para anunciar, tudo em sua vida é para declarar, é para lançar para a honra e glória do Senhor. Louve o Senhor em todo tempo, busque o Senhor em todo tempo. O que está me prendendo hoje? O que tem te prendido hoje? O que tem aprisionado a sua vida? Medo? Culpa? Dúvida? Pecado? O que tem aprisionado a sua vida? Tenho deixado o sofrimento calar o meu louvor? Será que em meio aos sofrimentos e às dores, tenho deixado o sofrimento calar o meu louvor ao Senhor? Será que eu tenho deixado de adorar o Senhor por causa do meu estado? Por causa da minha situação? Como o meu testemunho pode tocar outros?
mesmo nas prisões da vida. Precisamos falar, precisamos usar muitas vezes a nossa dor para sanar pessoas, para curar vidas, para que vidas venham ser libertas, para que vidas venham ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não cale a sua voz. O Senhor te fez viver muitas coisas em sua vida, para que você viesse a testemunhar que Ele é Deus em sua vida, que Ele é Senhor em sua vida, que Ele é um Deus zeloso, um Deus que cuida, um Deus que livra, um Deus que atende o meu e o seu clamor. Por isso, descanse no Senhor, confie nele e o mais Ele fará na minha e na sua vida. Poderoso Deus, eterno